Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 4 a 7. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perde uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre a põe sobre os ombros. E de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Antes de iniciarmos a nossa meditação de hoje, vale lembrar que é importante ter perto de si algo para fazer anotação, uma caderneta, um caderno, ou até mesmo o celular, ou algo que você ache mais viável para fazer as anotações pertinentes à nossa meditação. Não só sobre pontos que você acha interessante nessa nossa meditação, mas sobretudo para anotar as citações bíblicas que vão surgindo no decorrer do vídeo, citações essas que fazem paralelo com aquilo que nós estamos meditando nesse capítulo de São Lucas, as parábolas da misericórdia, a revelação do Rahamim de Deus. Bem, eis a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. O rebanho, as ovelhas de um pastor. Deus é revelado com uma força de um amor que não se cansa de ir ao encontro, de buscar, de estar atento em olhar cada um em particular e perceber quem está faltando. É um amor que salva, é um amor criador. Nas parábolas que nós estamos meditando, dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus como a de um pai que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superada a recusa com a compaixão e a misericórdia. Deus é apresentado cheio sempre de alegria, sobretudo quando perdoa. A misericórdia, portanto, é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de amor e também consola o pecador com o perdão. Nessa primeira parábola, Jesus utiliza uma imagem muito comum e também muito cara, muito familiar ao povo daquela região, a de um pastor de ovelhas, a imagem de um pastor de ovelhas. Nota-se claramente a alusão ao Antigo Testamento, mostrando um Deus pastor, um Deus que pastoreia, a exemplo de Israel ao abençoar José e se despedir também dos seus filhos, como vemos lá em Gênesis 48:15, 49:24. Ou dos profetas, ao pronunciarem oráculos do Senhor contra os maus pastores, como nós vemos em Jeremias ou também em Ezequiel. O evangelista Mateus, ao expor
uma semelhante parábola, trata apenas da consequência. Ou seja, ele diz: do mesmo modo, vosso Pai do céu. Já aqui, em Lucas, em contrapartida, apresenta o modo como o divino pastor se volta para o pecador, oferecendo não apenas um perdão estático. A misericórdia divina, ela é dinâmica. Ela está em movimento. Deus busca de maneiras diversas até que encontre a ovelha perdida. Até que encontre a cada um de nós que se encontra perdido. Ao observar, então, que o Senhor é o pastor, percebe-se assim que o rebanho que ele pastoreia nada mais é do que o povo eleito. E este proclama tal fato em vários momentos da Sagrada Escritura, atestando de fato que ele é conduzido por Deus qual um rebanho. Por vezes, antecipa até mesmo a imagem da parábola que nós estamos vendo nesse evangelho e se apresenta esse povo como uma ovelha perdida, implorando de ser buscada pelo seu pastor, que é Deus. E também como os seguidores do próprio caminho, errantes, pelos quais o Senhor toma sobre si as suas dores. Jesus inicia sua apresentação com uma pergunta. Ele inicia a parábola que nós acabamos de ouvir com uma pergunta, não dando outra opção a não ser de uma resposta positiva. Quem de vós? É a pergunta de Jesus. Imediatamente, a resposta que brota no coração dos ouvintes e brota no nosso coração: quem de vós não vai deixar as 99 atrás de uma? Ele quer uma resposta positiva. No entanto, poderia também surgir um outro questionamento por parte dos ouvintes, da nossa parte também, a partir da dureza do nosso coração. Para que fazer tanto caso por uma ovelha se ainda restam 99? É só mais uma. Eu ainda tenho 99. E não é à toa que ocorre a insistência de repetir o número de ovelhas deixadas na pastagem, que é muito superior à de uma só. Nesse ponto, expõe uma reflexão sobre a visão de superioridade daqueles que murmuravam. Aqui, qualitativa, lá, quantitativa, em relação aos que se aproximam do Senhor Jesus. Ele usa do psicológico, no qual algo perdido, por esse simples fato de estar perdido, ganha um valor superior ao real. Quando eu perco algo que me é muito caro, às vezes nem é muito. A gente pode tomar um exemplo. Eu uso várias roupas, né? Nós usamos várias roupas, mas chega um momento em que você sente falta de uma e você se preocupa por essa uma roupa. Você vai atrás, você procura, tem várias roupas no seu armário, tem várias roupas na sua gaveta, mas quando você percebe que uma está fazendo falta para você, você procura até encontrá-la. Aí mostra a relevância de que tudo para nós é importante. Para Deus, principalmente, a pessoa humana. Para Deus, principalmente, aquele que está perdido. Ainda mais para quem pastoreia tal número de ovelhas, ou seja, 100, como mostra, para ele, para o pastor, cada ovelha é importante, pois de cada uma ele tira o seu sustento. De cada uma ele tira a lã, ele tira o leite, ele utiliza em alguns momentos para arar a terra. Cada ovelha é importante, principalmente para o número que é destacado
na parábola que nós acabamos de ler, que são 100. De fato, o dono do rebanho não é um homem rico. Entre os beduínos, o tamanho do rebanho oscila entre 20 e 200 cabeças de gado miúdo. 300 cabeças desse gado miúdo já tem no direito judaico como um rebanho descomunalmente grande. Como dono de 100 ovelhas, que é o caso da parábola, o homem tem, pois, um rebanho de tamanho médio. Ele próprio cuida delas. Não tem um outro que o ajude. Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas, não das ovelhas de outro. Ele trabalha para si mesmo, não podendo assim pagar ninguém para fazer isso para ele. São só 100. Ora, se eu me preocupo em conseguir mais alguém para pastorear 100 ovelhas, como eu vou pagar esse funcionário? Como eu vou tirar dessas 100 ovelhas o sustento para mim, para minha família e para o funcionário que eu contratei? O pastor da parábola que ouvimos só cessa sua busca quando o objeto dela é reencontrado. E eis que Jesus toma uma outra imagem veterotestamentária, profética, bela, bonita de se ver, que é a da ovelha que é carregada no regaço e é carinhosamente conduzida, ou melhor, carinhosamente reconduzida. Cansada por vagar a ermo, sem forças, podendo até mesmo estar ferida, machucada de alguma forma, ela espera. Assim como conhece a voz daquela que a conduz, no seu íntimo nós podemos imaginar que ela também sabe que não será abandonada pelo pastor. Ele virá ao seu encontro. Assim acontece conosco, assim deve acontecer conosco. Nós conhecemos o nosso pastor, que é Deus. Nós conhecemos a sua voz a partir do seu Filho. Nós sabemos que nós precisamos ter a consciência de que Ele nos ama e por nos amar, Ele não vai nos deixar perdido. Nós precisamos ter a consciência de que Ele vem ao nosso encontro, Ele vem atrás de nós, Ele vem nos buscar na nossa miséria, no nosso pecado. Ele vem ao encontro de cada um de nós. E esse pastor da parábola, ele chega e se alegra ao ver a ovelha. Jesus manifesta aqui um Deus cheio de alegria pela conversão de um só pecador. É uma alegria transbordante, é uma alegria fecunda que tranquiliza e gera força. Um gozo que anseia ser comunicado e partilhado. Para Lucas, para o evangelista que escreve essas parábolas, ele deve ser, esse júbilo, esse gozo, deve ser quase que epidêmico. Ele precisa ser transmitido, deve encontrar um caminho em direção ao outro. Nós precisamos, na alegria dessa busca e de ser encontrado, ou de ir ao encontro do pecador, como instrumentos de Deus, como instrumentos desse Deus que ama e quer que nós também, guiados por Ele, vamos ao encontro dessa ovelha perdida. Tudo isso deve encontrar como que uma dimensão comunitária, uma dimensão fraterna, uma dimensão em que, como nós ouvimos na parábola, chega aos amigos, aos vizinhos, aos mais próximos, aos distantes, é uma alegria epidêmica. E deve de ir ao encontro do outro. A alegria diante desse retorno ganha uma definição e uma perspectiva então novas. Não se limita ao contentamento terreno de convidar amigos e vizinhos para festejar. Ela ecoa aos céus, como vimos no Evangelho. Como não será a alegria no céu por um só pecador que se converte? A maior alegria de Deus
pela conversão de um pecador em comparação com a multidão do justo, não deve ser tomada em sentido literal. Jesus, com linguagem intencionalmente paradoxal, quis apenas realçar a grandeza e a intensidade da alegria divina, deixando na sombra todos os outros aspectos, como identificação dos justos com os fariseus, a predominância numérica dos justos sobre os pecadores na proporção sugerida nessa parábola. Jesus está falando aqui ao povo de Israel. Jesus está falando para cada um de nós. Jesus está falando para o que ele veio. Os justos, fariseus, escribas, necessitam entender a frase dele dirigida à cananeia. Eu vim, senão, para as ovelhas perdidas de Israel. Veio senão para reunir o povo de Israel, juntar como ovelhas no aprisco e rebanho nas pastagens. É a estes a direção da parábola que nós acabamos de ler e estamos meditando. É aos filhos de Israel que estão dispersos, que estão marginalizados, que conhecem a palavra, que conhecem Deus, que têm consciência dos ensinamentos, têm consciência dos mandamentos, mas estão perdidos. As pessoas não se perdem por quererem, se perdem diante das circunstâncias da vida, se perde diante de vários fatores, seja eles sociais, seja eles até mesmo religiosos. E isso é um pecado que nós precisamos confessar. Como membros da igreja, cada um de nós, você, eu, que servem uma pastoral, que servem um movimento, que faz parte de uma comunidade, de grupo de oração, que é membro de uma comunidade religiosa, nós precisamos tomar consciência de que muitas vezes nós somos culpados de alguns irmãos estarem perdidos. E nós precisamos ir ao encontro deles. Ir ao encontro dessa ovelha perdida como imagem de um Deus pastor cheio de amor. Eles não deixaram de ser herdeiros, seja o povo de Israel, seja os irmãos, na atual circunstância da nossa vida. Eles não deixaram de ser herdeiros da aliança e da promessa, apenas necessitam ouvir de novo a voz do pastor. Permitir-se serem acomodados nos ombros e se alegrarem diante da festa que o Senhor, que Deus faz por estarem em comunhão. Deus quer a conversão e a vida de todos, independentemente de como esteja, em que local esteja perdido, como esteja ferido, quais mágoas, quais situações que levaram a ele a esse estado, não importa. Deus quer a conversão e a vida de todos. Por isso, inclinemos a nossa cabeça, o nosso coração e peçamos nessa meditação de hoje que o Senhor venha colocar em nosso coração o desejo de sempre ouvirmos a voz do pastor, de estarmos sempre atentos ao seu chamado, de estarmos com os ouvidos, como diz São Bento, no prólogo da sua regra, com os ouvidos do coração atentos à voz do Mestre, à voz do pastor. Abramos o nosso coração, abramos a nossa vida, abramos tudo o que nós somos, temos e coloquemos à disposição do serviço do Senhor, à disposição do serviço de Deus, para que nós possamos ser instrumentos desse pastor e assim também nós nos tornemos pastores para aquelas ovelhas que estão perdidas.
mas principalmente que nós possamos nos colocar também como ovelhas perdidas que precisam ser encontradas pelo Senhor. E assim nós possamos experimentar a graça de sermos acolhidos, de sermos aconchegados no seu braço, no seu regaço e recebermos todo o carinho, toda a cura, toda a libertação, toda a bondade e misericórdia que brota do coração de Deus. Amém.